Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast Trilha da Vida, o lugar onde a gente dá voz a histórias emocionantes de pessoas inspiradoras e que de alguma forma se relacionam com o cuidar. Eu sou a Marcela Tardelli e preparem-se porque a nossa trilha de hoje começa agora. Como eu disse, não é para menos. Hoje eu trouxe Lélia Martã, uma pessoa mega inspiradora que eu tive prazer enorme de conhecer nessa existência. E que a gente já estava aqui há uns 20 minutos papeando nos bastidores, ou coisa boa. Se a gente não para gravar, o papo vai, né, Lélia? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Marcela. É uma honra muito grande estar aqui com você, né? Uma profissional inovadora. Quando me faz um convite como esse, é impossível não aceitar. Muito, muito, muito obrigada. Meu primeiro podcast. Ah, que chique! Olha, estamos aí, então, vibrando para que seja o primeiro de muitos, porque as pessoas precisam te ouvir, Lélia. Você é realmente, assim, modelo, né? Um exemplo para muitas enfermeiras e enfermeiros, principalmente na área da educação, na área da oncologia. Mas a gente vai chegar na questão profissional. Primeiro, eu quero que você conta para a galera que não te conhece, quem é a Lélia? Quem é a Lélia? A Lélia é uma pessoa geminiana, isso é importante. Importantíssimo. Teve o privilégio de ter nascido em Salvador, na terra de Ivete Sangalo. E, obviamente, por ter nascido em Salvador, na terra de Ivete Sangalo, eu adoro festa. Eu adoro carnaval. Então, eu sou uma pessoa que ama viver. E muito interessante, amo viver e amo cuidar. Acho que tem alguma coisa a ver uma com a outra, mas eu sou assim, amo viver, amo cuidar. Amo demais o mar. Não é à toa que eu moro hoje em Salvador. Né? Adoro o mar. Então, resumidamente, essa é Lélia. Olha, a gente estava conversando aqui nos bastidores que melhor do que esse papo seria esse papo sentada lá no Pelourinho, comendo acarajé bem gostoso, uma cervejinha gelada, Lélia. Pode, né? Oh, meu Vamos Deus! Imaginar. Oh, meu Deus! Lélia, como é que essa pessoa que ama o mar, que ama cuidar, entendeu que queria estar na enfermagem? O que te levou para essa profissão? Porque o cuidar, ele é muito amplo, né? Ele pode estar ali na medicina, na fisioterapia, na nutrição, na medicina veterinária. O que te levou para enfermagem especificamente? Muito interessante. Primeiro, quando eu entrei na faculdade, eu tinha 17 para 18 anos. Vamos pensar, você não sabe o que você quer da vida, né? Então, eu fiz o vestibular para biologia e fiz vestibular para enfermagem. Porque eu queria alguma coisa nessa área. Biologia, eu tinha uma professora que eu gostava muito. E na época, minha mãe estava internada e eu via algumas enfermeiras, mas, poxa, eu quero esse negócio para mim. Eu comecei com 17, 18 anos, totalmente verdinha, mas a partir do momento que eu comecei a prestar cuidado, de nossa, que escolha excepcional que eu tive. E aí não parei mais, né? E é muito interessante que cuidar, que é o meu forte, é o meu sobrenome, está no meu DNA, porque antes de entrar na faculdade, eu trabalhei como professora de jardim de infância. Então, eu tinha que cuidar das crianças, né? Como professora, eu tinha que cuidar, né? E aí, o que eu fiz? Quando eu virei enfermeira, quando eu me graduei enfermeira, o tempo todo eu também precisava ensinar. O tempo todo. Meu paciente, a equipe que trabalhava junto comigo, meu colega. Então, eu entendo que ensinar é cuidar. E cuidar, eu preciso ser uma joia. O que é uma joia? Meu marido teve um problema, fez cirurgia, e eu toda hora digo para ele, que privilégio é você permitir que eu cuide de você. Então, cuidar é isso. Você tem um privilégio, porque você entra na vida de
de um ser, né? Como você disse, o veterinário também faz o cuidar. Então, de um ser, né, vivo, é um privilégio cuidar. Então, a minha vida foi por acaso. E eu, todos os dias, agradeço a Deus esse acaso. Né? Que comigo deu super certo. Não acredito em acaso não, viu, Lélia? Não, não. É aqueles pauzinhos ali que vão se mexendo para fazer você chegar ali, sabe? É verdade. Vou contar um negócio para você. Para vocês, né? Para quem está ouvindo também, meu pai insistia que eu fosse médica, porque ele achava que ser médica me traria uma independência financeira para eu não precisar de homem nenhum na vida. Basicamente, ele queria que eu fosse uma médica solteira, entendeu? Para resumir a história. E bem sucedida. Bem sucedida. E eu nunca me vi médica, porque eu sempre enxergava assim, a profissão médica como alguém que se dedica o dia inteiro, o tempo inteiro, àquilo. Você não tem folga. Você está no restaurante, tem um médico. Você está no avião, tem um médico. Não tem folga. Você prometeu cuidar da vida, você vai ter que cuidar, entendeu? Verdade. E eu pensava assim, eu não sei se eu quero isso para mim. Porque como você disse que é geminiana, eu sou libriana. E libriana aqui quer ter o seu tempo de vida social, entendeu? Que é um pouco mais de equilíbrio na convivência. Eu falava assim, não sei, pai, acho que eu não quero ser médica. E aí ele insistia que eu tinha que ser doutora, né? Você tem que ser doutora. Eu falava, pai, basta eu fazer doutorado. E olha, a gente estava falando sobre isso, né? Basta fazer doutorado que eu viro doutora. E aí, por outro lado, e conectando com a sua história, a minha mãe, ela era professora. E eu falava assim, eu gostava muito de brincar de ser professora. E eu falava para minha mãe, eu vou ser professora quando eu crescer. E ela, pelo amor de Deus, imagina, professora do estado, dava aula para o primeiro ano. Nossa, assim, imagina o grau de dificuldade, né, no trabalho e, assim, a remuneração super baixa. Eu falava, não, filha, pelo amor de Deus, vai fazer outra coisa. E aí, quando eu fui para a enfermagem, fui fazer técnico de enfermagem para entender se era isso que eu queria, me apaixonei, tipo, Lélia, olhei para aquilo e falei, é isso que eu vou fazer da minha vida, vou cuidar das pessoas, depois vou passar plantão e tchau, alguém vai ficar no meu lugar. E aí, depois eu fui lecionar. E aí eu virei para minha mãe e fiz assim, eu falei, mãe, que eu ia ser professora. Então, dentro da enfermagem, eu caminhei também aí para a área acadêmica, né? E eu acho que, de alguma forma, certas profissões acabam se conectando muito com essa questão do ensino, porque a enfermagem, ela não existe junto do paciente se não houver educação em saúde. Não tenha dúvida. O tempo todo você está ali educando o que ele precisa fazer, como ele vai fazer, como a família vai cuidar, como vai ser em casa depois da alta. O tempo todo essa educação está ali entrelaçada com o cuidar de fato, né? E aí, nesse processo da Lélia ir se formando enfermeira, trabalhando como enfermeira, a educação também foi ganhando espaço na sua vida. E em um determinado momento surge a doutrina. Como que ela nasceu? Qual foi a sementinha da doutrina? Muito interessante. Como enfermeira, mesmo quando eu estava na assistência, quando eu passei para a gestão, eu sempre fazia algum tipo de treinamento. Eu tive privilégio, como você disse, não existe acaso, mas eu acho que estava escrito nas estrelas, ainda quando eu trabalhava no Einstein, foi criado um setor para ensino. Porque naquela época existia o setor de educação continuada, enfermeira ensinando enfermagem, só. E aí aquilo fez uma evolução e falou assim, não, já que a gente tem habilidade, vamos juntar vários profissionais da equipe multi e vamos treinar toda a instituição. A partir daí eu comecei a ver, nossa, que interessante. E aí eu passei para o setor de ensino. E eu ensinava o quê? Ou gerenciava, ou coordenava o treinamento para a funcionária da higiene dentro do hospital, para o enfermeiro, para o médico, para o técnico, para o diretor. A gente organizava treinamento para todo o pessoal. Então, a partir daí, eu comecei a ver na prática como profissão. Né? Bom, já fiquei 25 anos
dentro de uma instituição, mais 3 em outra instituição, acho que eu já posso me credenciar para ensinar. Só que eu sempre achei que ensinar somente com a parte prática não seria o suficiente para mim. Aí eu disse, bom, já que eu estou em São Paulo, larguei Ivete Sangalo lá, larguei Carlinhos Krause lá, eu vou fazer uma pós-graduação em escolas que são consideradas melhores. Então, eu fiz uma especialização em pediatria só para equilibrar, depois eu fui fazer mestrado e doutorado, na sequência, né, na USP aqui de São Paulo. Aí eu despertei mais ainda, disse, para o ensino tem tudo isso, né, ótimo. Aí eu me senti, né, mais ou menos realizada como a sua mãe queria para você, porque eu virei doutora. Então, com muita tranquilidade, eu posso me apresentar como doutora. Não apenas porque o Conselho Federal de Enfermagem disse que o enfermeiro pode usar o título de doutor, mas como também eu fiz doutorado. Então, eu sou doutora Lélia. Então agora eu posso. Aí saí daqui do hospital, me aposentei, fui para Salvador, atuei como diretora numa clínica e peguei mais bagagem. Saí dessa instituição e eu tinha já feito a abertura de uma firma, de um PJ. E aí as pessoas começaram a me chamar, né, para ministrar palestra em diversos locais. Graduação, pós-graduação, eventos da indústria. Nossa, então está na hora de eu profissionalizar esse negócio. Então, constituí, montei um grupo, fizemos brainstorming e colocamos o nome Doutrina, que é doutrina mesmo, né? Educação e saúde. E aí não parei mais, então mais ou menos há 7 anos que eu já atuo, me auto-intitulo como diretora executiva e proprietária da Doutrina Educação e Saúde, uma empresa super enxuta, mas que tem o objetivo de levar para as pessoas um pouco do privilégio que eu tive de ficar muitos anos em São Paulo, porque nós sabemos que se concentra muito conhecimento aqui, né, em grandes instituições, e eu entendo que a gente deve enviar isso para todo o país ou fora do país, né? Então, a doutrina nasceu com essa essência, né, de compartilhar os benefícios que eu tive educativos para os profissionais do Brasil. E o meu foco exclusivo é a pessoa com câncer. Nem gosto de falar o nome paciente. A pessoa com câncer. Sim. Então, a doutrina está intrinsecamente ligada para melhorar a vida da pessoa com câncer. Então, exato. A doutrina nasceu mais ou menos disso. E por isso que a doutrina anda assim, lado a lado com a oficina, porque enquanto a gente foca ali no paciente em cuidados paliativos, a doutrina está ali engajada no paciente oncológico, e eu acho que assim, com 2 empresas enxutas, mas com muita garra, a gente tem conseguido aí ganhar um espaço no mercado, é verdade, para levar uma educação de qualidade, informação de qualidade. Lélia, quando a gente fala sobre educação em saúde, tem um termo que tem estado, assim, eu percebo que está em alta, que é a questão do letramento em saúde. Você pode explicar para a galera que está ouvindo a gente o que seria esse letramento em saúde? Primeiro, eu peço licença à papa desse tema, que é a professora Edivane Birello Domenico. Beijos para ela. Estuda esse assunto e sabe muito. Então, Edivane, me desculpe, eu vou falar o que eu sei, o que eu entendo. Eu penso que letramento em saúde é você, de maneira muito simples, falar e ser compreendida. Então, quando eu estou treinando uma pessoa, ou mais importante ainda, a pessoa com câncer, eu preciso usar ferramentas específicas para aquilo que eu esteja falando, para o meu objetivo de ensino seja alcançado com aquela pessoa. Aparentemente é simples, mas não é. Então, vamos pensar no nosso Brasil gigantesco, né? Então, eu estava falando para você nos bastidores, que semana passada eu dei uma aula de câncer de pênis e de próstata para PMs de um estado. Então, quando eu falo para homem, eu sou uma mulher, e falo para um homem sobre câncer de pênis, eu tenho que saber qual é a palavra adequada, quais são as palavras adequadas que eu vou utilizar, porque o meu objetivo é que eu tenha
menos pessoas que adoeçam de câncer de pele, de pênis, que é uma doença super prevenível, né? Então, eu preciso usar uma linguagem e eu preciso ser entendida. Agora, como é que eu falo desse tema tão sério para uma população somente de homem? Como é que eu consigo fazer com que ele entenda? Geralmente, eu estimulo muito perguntas. E é muito interessante, quando eu falei esse tema, não tinha praticamente pergunta nenhuma. Eu sou mulher falando para homens de uma situação bem complexa. Mas quando eu estou ministrando um treinamento para uma população, um corte, né, de enfermeiro, de farmacêutico, eu já sei mais ou menos como é a vivência prática deles. Então, eu procuro falar aquilo que ele precisa ouvir. Como é que eu faço? Eu uso muito a minha vivência prática como enfermeira dentro de uma instituição, trabalhando lado a lado com outro farmacêutico, com outro enfermeiro. Então, o letramento, eu acho uma coisa bem interessante, que é o tempo todo você estar preocupada se aquilo que você está falando está sendo compreendido para quem está lá do outro lado, né? Para quem está ouvindo. Então, é algo que, com a Edivane, eu tenho aprendido quanta coisa deveria ser feita e aí ainda não estamos realizando. Aliás, as mídias sociais estão aí, precisando de professores como a Edivane para dizer o seguinte: o que é que você quer falar para a população? Qual é o seu público que você quer falar? Né? É você usar ferramentas específicas para dar recado de um tema específico. Que é um dos princípios da boa comunicação, né, Lélia? E dentro do nosso contexto de trabalho, a gente vai encontrar, assim, e não precisa ir muito longe, né? Aquele profissional que vai usar termos muito técnicos com um paciente que não vai compreender. E aí, para ilustrar um pouquinho, a gente já vivenciou uma situação, né? Presenciou do paciente, a familiar ouvindo do médico a seguinte frase: o seu fulano evoluiu a óbito. E aí, assim, evoluir, no contexto geral da palavra, parece algo melhor, que você está crescendo, ou seja, está melhorando. E óbito, ela não entendeu o que era óbito. Então, ele terminou a frase, aí ela fez assim: mas ele vai para casa hoje? Tipo, meu Deus do céu. Olha o quanto isso impacta, né, na comunicação de uma certa forma. Sim. Porque, de certa forma não, de toda forma, porque se você não adequa o seu conteúdo verbal, o seu não verbal, inclusive, né, todas as peculiaridades da comunicação precisam estar muito alinhadas para que a gente tenha, de fato, uma emissão que seja compatível com a capacidade de recepção daquela informação. Isso. Isso. Então, é importantíssimo a gente trazer esse assunto à tona, porque a gente ainda peca bastante no nosso dia a dia. E isso vai desde a forma como a gente fala com os próprios colegas, né? E me vem à mente também, lembrei agora, por acaso, uma vez, uma professora puxando nossa orelha na faculdade, quando um aluno falou assim: já lavei o acesso. Ela lavou? Você pegou o balde, a vassoura, o sabão, ninguém lava acesso, você saliniza, hepariniza, aqualiza, impermeabiliza, agora assim, lavar o acesso. Então, assim, até nós, sabe? A gente precisa também cuidar disso, dessa situação, né? Exato. Como é que você enxerga, Lélia, que os profissionais podem melhorar o seu letramento em saúde, o letramento em saúde de forma geral? Que dicas você daria, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, enquanto profissionais? E aí eu vou emendar uma segunda pergunta, que é assim: vamos supor que eu sou aqui um familiar ou um paciente e eu tenho estado em situações em que eu percebo que eu não estou entendendo direito. Preciso ter medo? Porque, em geral, fica assim: eu vou perguntar para o médico, fica com vergonha, né? Como que você ajudaria essas pessoas? Primeiro, eu falaria para a pessoa o seguinte: nós que cuidamos de pessoas doentes ou portadoras de alguma doença,
precisamos nos colocar no lado dele. E colocar no lado dele é ter escutativa. Escutativa é corpo e alma para aquela pessoa. É assim, você chegou próximo a ela, demonstre com a sua postura que você está ali para ajudá-la a atravessar aquele momento. Então, mediante isso, se eu quero me instrumentalizar, não tem alternativa. Vamos estudar. Vamos estudar primeiro o tema do seu trabalho. Estudar, quem entrou na área de saúde, eu falo de saúde porque é a minha área, nunca mais na vida para de estudar. Nunca mais na vida. Não tem como parar de estudar. É o que nós estávamos conversando, né? A quantidade de informações que chegam todos os dias são muito importantes. Eu só posso ensinar, que aliás essa palavra eu acho pretensiosa, eu só posso compartilhar um conhecimento se eu trago alguma bagagem de trás. E eu percebi nesses 31 anos como enfermeira, que quanto mais eu sei, mais eu tenho a sensação de que eu preciso estudar porque eu não sei. Eu não me atrevo a falar de alguns assuntos, como, por exemplo, o letramento, porque não é um assunto que eu me aprofundo. Porém, ensino, eu me atrevo a falar, porque eu acho que é importante que as pessoas se preparem. Então, o conselho é, se prepare para aquilo que você faz. Eu vou colocar um acesso na veia, eu vou colocar um material aqui na sua veia para que eu possa infundir a medicação. Olha o exercício que eu estou fazendo na minha mente. Você já me disse que nosso público aqui é bem diverso. Então, eu já estou pensando, do seu ponto de vista de letramento, como é que eu falo e todo mundo vai entender. Obviamente, eu estou dando uma aula ou compartilhando conhecimento para colegas. Eu vou falar aquelas palavras que estão escritas lá nos livros e nos artigos. Para um paciente, para o acompanhante, para o familiar, eu vou ter que usar uma linguagem que ele entenda. Então, o tempo todo, eu vou observar, né, com a minha disponibilidade para poder passar qualquer ensinamento, eu vou observar como ele está entendendo e vou pedir de volta, tipo, read back. Eu vou pedir para que ele me diga, como é que você entendeu? Me fala aí. Muito paciência, como é que você entendeu isso aqui? E levar a sério tudo que a gente explica e falar de fato o que é necessário. Assim, a pergunta que você me fez? Eu vou repetir, mas assim, isso toma tempo, né? Isso exige tempo, porque assim, quantos entram num atendimento, e aí eu tô falando, vamos extrapolar a área da saúde. Quantos atendem um telefone numa empresa na pressa de só falar o que tem para falar, sem sequer ter tempo de ouvir o seu cliente, o seu colega? E eu insisto nessa questão da gente trazer esse tema dentro do contexto do trabalho, que está intra-equipe, vamos dizer assim, porque às vezes a gente não escuta o próprio colega. Verdade. Então, demanda um tempo e uma dedicação que eu sinto que às vezes as pessoas não têm, né? Não querem e não têm. Às vezes a dinâmica do ambiente de trabalho impossibilita isso também, né? Verdade. Aliás, eu aproveito esse momento para pedir, dentro de instituições de saúde, seja laboratório, seja ambulatório, seja hospital, colegas, sempre entre próximo ao paciente ou familiar, com um sorriso, porque ele já está com alguma dor ali. E além do sorriso, fale o seu nome, fale a sua função. Olha, eu sou Antônia, sou a funcionária da higiene, como uma chegou aqui no quarto e falou, e eu vim aqui para deixar esse ambiente mais arrumado e mais limpo. Uhum. Fale o que você vai fazer. Se apresente. Quando você faz isso, gente... mas Lélia, você quer me dizer que eu sempre vou estar sorrindo? Olha, se o que você faz é aquilo que você gosta, faça isso, por favor. Se você faz e não gosta, por favor, troque de profissão. Porque cuidar, que é o que nós falamos no início, exige muita dedicação, exige muita entrega. E a entrega começa com esse sorriso falando, olá, boa tarde, boa noite. Marcela falou, entre amigos. Eu estou reforçando entre a pessoa que está recebendo o nosso cuidado. Uhum. Aí a gente extrapola para a população em geral, vou no balcão, numa loja, e onde uma menina da recepção ou a vendedora me recebe com um sorriso,
se mostra realmente ali disponível, além da venda, eu adoro. Abre portas, né, Lélia? Abre Exatamente. portas. E eu acredito que dentro do contexto do cuidar, isso escancara um portão, porque assim, se a pessoa já está ali numa condição mais delicada, e aí você chega com uma postura, aquilo que a gente estava falando sobre o não verbal também, uma postura, um sorriso, que você não está ali para fazer uma festa, às vezes está, né? Porque a gente tem bastante festa dentro desses ambientes. Com certeza. Mas por que não ser você o ponto de, talvez até de alegria daquele dia? Não tenho dúvida. Faz muita diferença, muita diferença. Certeza. A segunda pergunta era assim, se eu estou numa condição de paciente ou de familiar e eu percebo que eu não entendi direito, mas eu estou me sentindo ali acanhado de, né, questionar, de parecer que eu estou questionando a conduta, que dica que você daria para essa pessoa não sair dali com uma mão na frente e outra atrás, né? Com dúvida. Perfeito. Primeira coisa, Marcela, o dono da nossa vida, o dono da nossa saúde somos nós. Nenhum outro profissional vai fazer a gestão da sua vida. Então, assim, se você entregou a sua vida para qualquer profissional, está na hora de você resgatar, porque a vida é sua. E se a vida é sua, é você que tem que fazer a gestão de como ela deve ser cuidada. Partindo disso, não importa qual profissional, seja médico, seja farmacêutico, seja quem for, não entendi. Obviamente que, quando a gente fala em letramento, eu, profissional que estou fornecendo aquela informação, tenho que checar se você entendeu. Mas digamos que não houve isso. Você, às vezes, a minha família é muito engraçada. Eu tenho uma tia que atuou muitos anos como auxiliar de enfermagem e ela dizia assim, eu não abro meu exame. Ela me dizia, eu não abro meu exame. Como assim você não abre seu exame? É seu! Como assim? É seu. Há pouco tempo, meu irmão falou o seguinte, Lélia, eu acho muito estranho quando o médico pergunta qual é a melhor forma que eu vou escolher para mim. Mas esse médico é maravilhoso. Porque os tratamentos, de maneira geral, tem o A, tem o B, tem o C feliz quando o médico te dá essa oportunidade. Aí meu irmão diz o seguinte, mas eu não quero isso, eu quero que ele me diga, você está entregando a sua vida para ele, é isso mesmo, você quer? Eu não tenho essa coragem não, porque ele gosta de mim, é claro, ele gosta do que ele faz, é claro, mas ninguém gosta mais de mim do que eu mesmo. Então, o conselho que eu dou é, eu não entendi. Por favor, me explique. Lélia, não é fácil. Quando a gente fala do SUS, que é o principal empregador, que mais atende pessoas no nosso país, talvez, algumas pessoas são muito rápidas, até lá você faça isso. Faça isso. Olha, eu não entendi. Me explica, por favor. E eu tenho certeza que se você falar isso, alguns profissionais que de repente não estão muito abertos para a comunicação, porque infelizmente isso existe, ele vai se transformar. Então a dica é para todo mundo, peça informação, leia o seu exame, veja o que está escrito e pergunte, me explica aqui. E eu digo mais, não é só o leigo no assunto. Nós, profissionais de saúde, especialmente quando a gente tem uma doença na família, ou quando a gente mesmo fica leigo. Então, eu digo, inclusive, para a gente mesmo, pergunte. Lélia, vou te contar uma coisa, contar para a galera. Quando eu estava fazendo os meus exames pré-gestacionais, eu fiz tudo bonitinho, fui fazer meus exames antes de engravidar, segui a cartilha. Aí eu fiz uma ultrassom de tireoide. E aí, como 99,9% das mulheres do mundo, surgiu um nódulozinho na tireoide. Lélia, o meu mundo caiu. Desabou. Eu liguei pro meu marido, eu falava assim, eu tô com um nódulo na tireoide, eu vou ter que operar. Eu já imaginava eu fazendo... Iodoterapia. Uma PAF. Pra quem me usa PAF, punção por agulha fina. Olha, já imaginava eu fazendo biópsia, tomando remédio, fazendo iodoterapia. Olha, na nossa cabeça passa tanta coisa que às vezes é aquela coisa do, assim, às vezes é melhor não saber
Isso. Porque a gente cria tantos monstros. Monstros. Aí eu cheguei numa colega, assim, no hospital, né? Tava lá uma médica endócrino, fofa, a doutora Fernanda. Eu fiz assim, doutora, eu sei que eu vou voltar na minha gineco, mas assim, só tinha uma angústia do coração. Eu preciso me preocupar com isso? Aí eu mostrei para ela. A hora que ela viu, ela deu risada. Eu fiz assim, Marcela, vai dormir. Pelo amor de Deus. Seu Você mal é vai sono. eu fiz assim, você vai morrer com esse nódulo e não desse nódulo, entendeu? Porque É isso. é isso, assim, sabe? Mesmo sendo da área. Mesmo sendo da área. Na hora, Exatamente. a gente emburrece. Porque a gente começa a criar tanta caraminhola na cabeça que às vezes não é nada daquilo que você está pensando. Então é sim importante ler as nossas coisas, mas compartilhar essas angústias também. Porque se você também não fala, acho que é isso, fiquei com medo de ser aquilo, você volta para casa, tipo minha avó fica assim, mas não é câncer mesmo, né? Ela lê o resultado, ela mostra para a médica, ela conversa comigo. Vó, não é câncer, tem certeza que não é câncer? Que às vezes graça, buscando o entendimento, né? Pois é, mas o medo é tanto. Aí você imagina se ela não fala, né? Se a gente não expõe, a gente fica guardando esses fantasmas. É muito complicado. Então, acho que quando a gente pensa dessa forma, entender bem essa informação vai além do simples fato do tratamento, vai para o bem-estar mental. Como é que você fica com aquela informação ou desinformação? É verdade. É verdade. Agora, Lélia, e também já caminhando um pouquinho para o fim do nosso encontro, que se deixar a gente fica aqui, né? Falando horas. Vamos voltar para a sala de aula, sair do ambiente do cuidado direto, assim, e entendendo toda a bagagem que você tem na educação. Quais dicas você dá para que quem gosta disso seja um bom educador em saúde? Um bom professor. Ok. Uma dica, primeiro goste do que você faz. Para qualquer profissão, né? Goste do que você faz. Segundo, estude. 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 Mas cuidado, a internet está cheia de informações que não necessariamente são as melhores e às vezes confunde. Procure referências. Uma coisa para mim fundamental são referências. Tem uma colega que se chama Júlia Yaiko Cavagoi. Ela é enfermeira, meu modelo. Eu me inspiro nela e eu vou atrás. E olha, até hoje deu certo, viu, gente? Eu fiz algumas coisas maravilhosas que sozinha eu não conseguiria, mas com o estímulo dessa imagem, que eu nem sei, espero quando estiver no ar, quero colocar para falar, declarar para ela que ela é a minha inspiração. Então, uma dica: você está na sala de aula, tente encontrar uma inspiração. Pode ser ali na própria sala, pode ser na TV, mas pegue uma inspiração que você percebe que deu certo e siga o caminho dela. Você vai ver um monte de coisa interessante. Você vai ver assim, poxa, não é só alegria, não é só premiação, não. Tem algumas quedas no meio do caminho aí, mas ela levanta. O que será que ela faz para poder levantar? Como será a vida dela? Será que a vida dela é só educação? Ou ela tem paralelo um suporte de vida que a deixa feliz, que faz com que ela viva outras experiências? Então, o meu conselho, se eu posso dar, use uma referência. Além de estudar muito, use uma referência. Quem é a sua referência? Siga ela, acompanhe ela. Você pode nem estar tomando café na casa dela ou num restaurante com ela, mas siga aquela pessoa, observe o caminho dela e siga. Eu acho que é uma dica interessante. Eu tive e tenho várias referências que, se eu for falar aqui, vai ser uma lista gigantesca, que me estimulam a ser a educadora que eu sou hoje. Várias pessoas. Então, dica: encontre uma pessoa e siga. Muito bom, muito bom. Lélia, qual é a moral da sua história? Moral da minha história. Eu vou usar uma frase aqui que a minha tia e madrinha me ensinou
inclusive eu coloquei na dedicatória do meu mestrado, da minha dissertação, eu coloquei o seguinte: o rio tem um objetivo. Qual é o objetivo? Chegar ao mar. Dificilmente ou nunca eu vou ver um rio andar em linha reta. Ele vai encontrar obstáculos. O que é que ele faz? Ele contorna os obstáculos até chegar ao mar. Então, a moral da história para mim tenha um objetivo. Acredite, esteja atenta e desvie dos obstáculos, mas desvie daquela forma delicada que o rio faz. Às vezes vem uma cachoeira, mas depois vem a calmaria. Então, a moral da história é: o rio, para chegar ao mar, que é o objetivo dele, atravessa vários obstáculos, mas ele chega. Esse é o meu recado. Você viu? E a gente falou sobre isso, sobre gostarmos dos desafios. Então, esses obstáculos que nos aguardem, porque a gente está chegando para desviar deles, né, Lélia? É isso, Marcela. Minha amiga, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, de espírito, por essa energia baiana gostosa, oh, delícia. Eu posso falar com causa, porque conhecimento de causa, porque eu sou casada com baiano, escolhi muito bem, né? Lógico, soteropolitano. E assim, toda a minha gratidão, eu espero que você sinta o meu abraço chegando até você nesse momento. Um beijo a todas essas pessoas que a gente citou. É Júlia, certo? Certo. A minha tia, Jaci, e o meu irmão Júlio. Seu irmão, a professora Edivane, todo o nosso Edivane. Carinho, exatamente, isso. Nosso carinho e reconhecimento. E agradecer ao pessoal que se juntou a nós. Quer mandar beijo para alguém especial, Lélia? Quer falar mais Sim, eu quero. Eu quero mandar um beijo para o meu marido, que é uma pessoa muito especial, que me ajuda a atravessar e contornar esses obstáculos o tempo todo, e junto comigo chega ao mar. A minha família maravilhosa, que me dá suporte, né, que vê a minha trajetória e fica do lado ali para me apoiar. A você, Marcela, que me fez esse convite, me sinto realmente lisonjeada, e todos os colegas que estão aí na luta por um conhecimento melhor, inclusive dizer: conte comigo, gente. Se teve dificuldade, conte comigo, porque a gente aprende algumas coisas na vida de onde encontrar a melhor informação. Então, um beijo para todos vocês. Ah, que delícia, que delícia. Muito obrigada, Lélia, de novo. Obrigada a todos vocês que nos ouviram. Foi um prazer estar com a Lélia aqui hoje, ouvindo a história dela, as experiências dela aí junto com vocês. E eu espero que a nossa conversa de hoje seja luz e inspiração no seu dia. Não se esqueça de seguir a gente, de clicar lá no sininho para poder receber as notificações. Deixa seus comentários nos episódios e continue aqui com a gente acompanhando cada trilha, cada episódio, cada história emocionante e gostosa. A nossa trilha de hoje fica por aqui. Um beijo e até a próxima! Tchau, gente!